primeiro filme que fiz foi na escola de cinema, passou hoje à tarde, chama-se O Pastor, mas foi um filme de fim de curso. Depois, pá, aí 10 anos depois, 10 anos, sim, 10 anos depois fiz o Parabéns, em que o João Rui era ator. E éramos uma equipa muito pequena, éramos para aí 4 pessoas. Depois, no Fantasma, éramos para aí 10 pessoas, porque como era filmado em película, não, era impossível fazer-se um filme com tão poucas pessoas, embora não houvesse nem eletricistas nem maquinistas. Mas eu também fui aprendendo a trabalhar com os outros, que eram da minha experiência em outros filmes, em que eu trabalhei tanto em rodagens como em montagem. Montagem para já é uma coisa um bocadinho solitária. Mas as rodagens, eu acho que só comecei a fazer filmes quando aprendi a relacionar-me com as outras pessoas, porque eu tinha um bocado de dificuldades, era um bocado bicho do mato quando era mais novo, ainda sou um bocado, mas era pior. Mas é isso, eu aprendi a perceber que o trabalho em cinema se podia partilhar. Eu achava que era uma coisa como a pintura, ou como escrever, em que se trabalha basicamente sozinho e pronto. E claro que tenho partilhado com o João Rui muitas coisas, entre elas os filmes. Mas apesar de nós agora fazermos estes filmes juntos, não quer dizer que passemos a trabalhar sempre juntos. É uma espécie de... Faz sentido de alguma maneira por causa do passado do João Rui, em que viveu na China, viveu em Macau, em miúdo, portanto há este lado, esta ligação com a Ásia, em que faz sentido para nós termos correalizado estes filmes, que já agora já são 4 ou 3. 3. E vamos fazer mais um. Mas depois eu também vou continuar. Eu fiz uma curta-metragem, entretanto, que também passará já não sei quando, que se chama Manhã de Santo António, que fiz sozinho. E vou fazer uma longa-metragem, não sei bem como, por causa do estado em que as coisas estão em Portugal, em que farei também sozinho, com o João Rui a trabalhar comigo. Ok, em relação à minha curta-metragem é curioso porque o Que Arte Cura, eu fiz, não sei, eu já não tenho a certeza, sabes quantos castings? Pronto, ok, à volta de 100 e bastantes, talvez 200 castings para o único personagem da minha curta-metragem. E não estava a encontrar ninguém que me desse. Eu fiz casting a pessoas que eu gostei muito e que acho que são ótimos atores, mas não me estavam a dar exatamente aquilo que eu precisava para a minha personagem. E acabei por fazer o filme, acabei por convencer o João Pedro a ser a personagem do meu filme. Embora isso não tenha sido a minha ideia original. Portanto, em relação a complexidades. E de alguma maneira isto rima com o Parabéns, em que eu também não estava a pensar fazer o filme com o João Rui, em que ele é ator, mas era ele que estava a fazer os castings para também vimos muitas pessoas. Esse filme tem 2 pessoas e um gato. Portanto, o João Rui, outro rapaz e um gato, que era o nosso gato. E é feito em nossa casa também. Era por isso esse lado qualquer de fazer as coisas de maneira caseira e íntima. E uma vez o João Rui, já não sei porquê, houve um dos rapazes a quem ele estava a fazer o casting, ele não pôs aquilo bem a gravar, então ele estava a explicar, virou-se para a câmara e estava a explicar o que é que ele tinha dito, porque aquilo não tinha ficado completo, o casting ou não sei o quê. E então, às tantas eu comecei a pensar, se calhar o João Rui é que devia ser o ator. E pronto, e foi assim também um bocadinho por acaso, mas foi um acaso que depois fez sentido. Eu tinha muitas questões a fazer, especialmente em relação ao Fantasma, que eu já tinha visto, e rever este filme é assim uma experiência. Já na altura tinha sido bastante... como é que eu ia te explicar? Abalou-me bastante na altura quando vi o filme. Pronto, achei o filme
muito bem construído, bastante interessante do ponto de vista, ponto de vista artístico, com várias nuances, mas uma questão que me veio quando estava a ver o Fantasma foi porquê filmar estas personagens invisíveis da noite, os homens do lixo? Como é que surgiu essa ideia? Eu acho que é uma espécie de fantasia minha. Eu acho que o filme fala muito de fantasias. E porque eu sempre antes de estar a fazer o Fantasma, eu às vezes passava o carro do lixo, eu ia à janela a espreitar e vi estas pessoas, estes homens e mulheres que trabalhavam na recolha de lixo, e mulheres, que trabalhavam na recolha de lixo e eu achava que eram uma espécie de fantasmas da cidade, porque trabalham de noite, a maior parte também trabalham de dia, mas à noite nos carros do lixo nós não olhamos para eles, no fundo. São uma espécie de fardas que andam às 3, 4 da manhã, mas depois é uma história, é uma ficção que tem a ver com o desejo, tem a ver com coisas que iam na altura na minha cabeça, e que eu pensei que aquela personagem seria ideal porque era essa espécie de existir e não existir, que também rima um bocado com alguém que usa um fato negro, que o negro é dissolver-se no escuro. Eles, no fundo, controlam a cidade durante a noite, porque eles sabem até que ponto sabem que há determinadas pessoas que chegam sempre a casa àquela hora, outras que têm a luz acesa àquela hora, outras que atravessam, que se levantam àquela hora, a que horas passa uma pessoa. Esse lado de haver uma espécie de geografia e uma espécie de... Era como se houvesse uma espécie de geografia secreta da cidade que eles traçavam. Portanto, o filme foi baseado dessa geografia e nessa teia de circuitos e de percursos e, no fundo, quando construímos a história, foram 4 pessoas, se bem me lembro foi o José Neves, foi o Paulo Rebelo e foi o Alexandre Melo, em momentos sucessivos, e depois o João Rui também participou, porque eu gosto de trabalhar sempre com várias pessoas, não ao mesmo tempo, mas em momentos sucessivos. E foi a partir daí em que há muitas cenas, no fundo, são encenações quase do que eu vi, mas do que eu vi só do ponto de vista de como são as rotinas. Por exemplo, o cão que existe, que é o cão com que o Sérgio, a personagem, está, é o verdadeiro cão que existia naquele... Porque eu depois acabei por filmar realmente no mesmo sítio onde eu pedi autorização para os acompanhar. E pronto, e depois foi andar por esses sítios durante a noite, sítios muitos que eu já conhecia, como já disse, mas antes de filmar, como eu disse também, se calhar uma das coisas que mais me caracterizam é um lado qualquer obsessivo. Eu vou muitas vezes aos lugares, às vezes com os atores, outras vezes sem os atores, experimentar antes, é uma espécie de ensaios, mas outras vezes não são bem ensaios, são estar ali e pensar como, sei lá, como é que aquele lugar, no fundo, me conta coisas. Não sei bem o que é que isto quer dizer, mas é o que eu sinto. You talked a lot about location and places. I want to ask you about animals in your films, because they're always very special animals. And more in the new film, in Macau, it's cats, and you rarely see people's faces, but you get to see the faces of cats all the times. And To Die Like a Man is dedicated to your cat, and you're fascinated by men who bark like dogs. What about the substitution of animals for people and vice versa? Eu sempre me relacionei melhor, se calhar, com os animais do que com os humanos. E embora nunca tenha tido muitos animais, mas também tem a ver, eu estudei biologia antes de estudar cinema e queria ser ornitólogo para aí aos 10 anos e andava, que é uma coisa também muito solitária, como é ver filmes de alguma maneira, porque quando tinha
sei lá, vai desde os 9, 10 anos, andava de um lado para o outro com os binóculos, porque eu ia muitas vezes passar férias e fins de semana a uma casa de onde o meu pai nasceu, em Tomar, e basicamente eu queria fazer uma espécie de inventário de todas as aves que existiam naqueles lugares, dos hábitos das aves. Sempre que íamos de férias, eu com o meu pai chateava os meus pais que tinham que ir para um parque natural não sei do quê, porque havia lá um pássaro não sei quê que eu queria ver, porque eu ainda nunca tinha visto, e que andava com os binóculos atrás dele a ver se havia o pássaro. E portanto, acho que a observação dos animais tem alguma coisa também de obsessivo e há um lado qualquer de paciência e de ser paciente e de se olhar com alguma distância o que se está a ver. Eu acho que isso também tem a ver com os meus filmes, que é olhar para o que eu para os lugares e para as pessoas e para as minhas personagens. Esta personagem, o Sérgio, é uma personagem muito forte e é uma personagem que, em certos momentos do filme, se comporta como um cão, pronto, um animal, digamos. Pode ser um cão, pode não ser, porque há uma parte em que ele se comporta, parece um orangotango a subir o teto que sai de uma janela e sobe pelas telhas com movimentos que não são propriamente humanos, não é? Porquê este lado, retratar este lado, o animal? Tem a ver com o facto do desejo sexual masculino ser algo, digamos, animalesco, algo pouco racional? Eu acho que o Sérgio é um bocadinho uma criança. É um bocado um miúdo, ele é muito novo. É um bocado um miúdo que vive numa cidade sozinho e que também tem dificuldade em crescer, acho eu. Pelo menos é como eu o vejo. E as crianças, se pensares, muitas vezes comportam-se como os animais. Os miúdos imitam animais, muitas vezes. Claro que tem a ver com o desejo também, mas eu não acho que seja só o desejo masculino que tenha um lado. O desejo é animal, em geral. Depois, a forma como os movimentos vêm tanto de mim como também vêm parte talvez do Ricardo Menezes, que foi quem nós encontramos para representar o Sérgio. Há um lado, mesmo que o filme não é ele, porque é um personagem, o Sérgio é um personagem, há um lado que os atores, ao darem o corpo aos personagens, de alguma maneira os personagens transformam-se neles. E há esta ligação, o Ricardo também não vem, é um rapaz que não nasceu em Lisboa, ele nasceu em Vila Nova de Foscoa e tinha vindo há pouco tempo para Lisboa. E ele contava-me histórias de ter um cão e de ter cães, e esse lado dele brincar com o animal, ele comporta-se com o animal porque ele está a brincar. Ele é um miúdo que brinca. Para mim, ele é um miúdo que brinca com tudo. Até brinca com as pessoas com quem tem... É uma espécie de jogo de gato e de rato. E depois, pronto, como é muito novo, também é alguém que tem... em que o desejo é de alguma maneira muito importante na vida dele. Eu queria avisar as pessoas, quem está cá, que quinta-feira à meia-noite, no Centro de Congressos, temos então a última vez que fui a Macau. O João Pedro e o João Rui vão estar lá e penso que também podemos continuar a conversa, porque é um filme que eu acho que vai criar algumas perguntas. O filme já passou em muitos festivais, começou uma saga de festivais já agora em Locarno, este agosto passado, e tem sido um fenómeno, e cá em Portugal não se fala muito disso, e é uma pena, mas é muito raro um filme, talvez, tivemos outro que é o Tabu, do Miguel Gomes, mas é muito raro um filme português ter uma recepção tão forte nos festivais internacionais, e este filme literalmente tem ido aos festivais todos, e tem sido um caso de recepção muito feliz, e de alguns prémios também.
e, portanto, eu alerto que é uma sessão a não perder, sendo que o filme depois estreia no circuito comercial, dia 13, exatamente daqui a um mês, dia 13 de dezembro. Just a teaser, what are we going to see a última vez que Macau, because you've seen the film. Well, we will see the living spirit of Jane Russell in the form of a tiger and a tigress, who I think will join us on stage, join you on stage, yes. I was thinking about Macau when you were talking about location too, because though the last time I saw Macau is set in Macau, it's actually shot in many different cities in China, is that right? So it's kind of a composite of many different locations. Pois, é porque é uma espécie de lugar, Macau, o Macau do filme é uma espécie de lugar imaginário, porque também tem a ver tanto com a memória do João Rui como com a minha, em que ele tinha lá vivido, eu nunca lá tinha ido. Só conhecia através do que o João Rui me contava, ou então do que eu conhecia dos filmes que lá se fizeram. Por isso é que o Chuck está a falar da Jane Russell, porque sei lá, um dos filmes em que nós pensámos foi um filme que é do Joseph von Sternberg, que se chama Macau, que foi feito em 51. Apareçam lá, muito obrigado e obrigado pela vossa presença, e acho que é uma homenagem muito, muito feliz deste festival à vossa carreira. Obrigado.